E o assunto do vídeo de hoje é a economia da Argentina, mais uma vez. No dia 11 agora, saíram os resultados sobre os dados de inflação, e eu queria dar uma analisada com vocês aí como é que tá, quais foram os resultados, como é que tá o dólar, como é que estão os nossos investimentos, quais são as perspectivas. E é isso, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, ok? Então, sem mais delongas, vamos começando aqui com o gráfico da inflação da Argentina, o gráfico de inflação anual. Então a gente vê que aqui o último dado disponível do dia em outubro de 2025 foi uma inflação de 31,3% ao ano. Tá? Então a gente vem aqui, a gente vê que esse valor tem diminuído constantemente e ultimamente esse valor continua decrescendo, mas num ritmo muito menor. Ainda assim, ó, ela caiu de um ano atrás de 193 para 31,3. Se a gente analisar esse valor de 31,3, vamos ver aqui qual, desde quando, aqui ó, em julho de 2018. Então temos aí 7 anos que a gente não tem uma inflação tão baixa assim na Argentina. Ou seja, durante o governo do Alberto Fernandes nunca teve uma inflação tão baixa quanto essa que está agora no governo do Milei, né? Agora, se a gente compara aqui a inflação mensal que foi divulgada ontem, a gente tem uma inflação em outubro de 2,3%. E aqui que a gente vê que a inflação, desde maio de 2025, ela vem crescendo. Mas você não falou que ela estava baixando? Sim, a inflação anual abaixou porque ele computa os últimos 12 meses, né? Então vamos pegar aqui um range maior aqui de datas. Por exemplo, o de outubro, antes estava setembro de 2024 até setembro de 2025. Então se a gente pegar aqui em setembro de 2024, então aqui em setembro de 2024 a gente tinha uma inflação de 3,5%. Então como a janela de 12 meses ela avança, saiu essa barrinha aqui de 3,5 de setembro de 2024 para entrar a de outubro, que é de 2,3. Então por isso que a inflação diminuiu. A próxima barrinha aqui de outubro de 2024, ela é de 2,7. Então a inflação do mês que vem tem que ser menor que 2,7 para a inflação anual continuar diminuindo. Deu para entender essa lógica aqui? Então é isso, pessoal. A inflação tem aumentado aqui. A gente vai ver mais para frente por quê, quais são as prováveis causas disso, né? Outra coisa também que é bem interessante aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a inflação dos preços dos alimentos. Então aqui está em 28,6%. Vamos dar uma olhada aqui qual foi o último valor aqui para trás, ó, quando teve 28,6%. Percebe que também é bem lá atrás, hein? Aqui tem em julho de 2018 também. Então a inflação dos alimentos também tem baixado, que é o que afeta mais os pobres, né? A população mais pobre está mais sujeita à variação de preço dos alimentos, né? Apesar de a inflação estar aumentando, a gente vê aqui no agregado monetário, no M2, que é a quantidade de dinheiro em circulação, ela tem reduzido. Então, assim, nos últimos meses aqui aumentou, né, de maio para junho, depois para julho diminuiu um pouquinho, quase nada, e agora em agosto diminuiu mais. Então, o governo retirou o dinheiro do mercado, só que isso demora um tempo para se refletir na inflação percebida pelo consumidor, né? Então, o que provavelmente causou isso foi o aumento do dólar. E é o próximo gráfico que a gente vê aqui, ó. Então, se a gente vê o gráfico do dólar aqui desde, sei lá, pega aqui desde o comecinho, em janeiro, do começo do ano, você vê que o dólar está com uma tendência aqui sempre de alta, né? Isso aconteceu muito porque o Milei também liberou o cepo cambiário, então agora o dólar tem uma flutuação maior, né? A cotação do peso, na verdade, né? Tem uma flutuação maior em relação ao dólar, então o mercado está se ajustando, está subindo aí. E aí, aqui no final, ó, ele atingiu o pico de quase 1.500 pesos por dólar, que foi bem no dia da eleição de agora, dia 26 de outubro, né? A eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados, né? E aí tinha uma expectativa se o partido do Milei
ia sair vencedor do pleito, e estava com muito ruído aí nessa eleição, então os mercados ficaram meio tensos, né? E aí por isso que teve essa alta do dólar. E isso acaba afetando a inflação, né? O dólar aumenta, o preço dos produtos importados aumenta, isso acaba refletindo aí na inflação do período. Aí depois da eleição, né, que o partido Milei ganhou muitas cadeiras lá no Senado e no Câmara dos Deputados, né? E aí o mercado ficou mais tranquilo, deu uma reagida boa aqui, caiu bastante o dólar. Depois deu uma corrigida, porque provavelmente as pessoas fazendo ali realização de lucros. E então ele deu uma corrigida, mas depois ele baixou de novo e agora está em 1400 e tem quase, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, mas acho que estava em 1408 a última vez que eu consultei aqui. É isso aí. Ok? Então, assim, baixou, está com a tendência aí de estabilizar esse patamar. A tendência da inflação nos próximos meses é ter uma queda, porque já passou esse estresse da eleição, o dólar já está mais acomodado, o M2, o agregado monetário M2, está diminuindo, ou seja, o governo está retirando de circulação mais dinheiro disponível, né? Então isso reduz a inflação. E aí, então a tendência é no futuro, esperamos aí que a inflação ceda mais ainda, né? Vamos ver como que a inflação se comporta aí no próximo mês. E aí falando dos investimentos, né? Eu tenho esse ETF aqui na minha carteira, que eu já comentei com vocês em alguns vídeos passados. E olha só como é que tá. Aqui no dia da eleição, a gente tinha uma cotação aqui de 74 dólares para esse ETF, a RGT, e pulou aqui para 86 dólares em um dia, né? E aí aumentou mais ainda, chegou aqui em 95, deu uma corrigida, provavelmente realização de lucros, né? E aqui tem se mantido nesse patamar aqui, nessa faixa, né? Então vocês podem ver que essa aposta tem se mostrado bem certeira, né? Essa aposta na Argentina está se mostrando aí bem lucrativa. Vamos ver, continuo bem otimista, como sempre, com as reformas da Argentina, agora que o Milei tem a maioria no Congresso, as reformas que estavam travadas no passado muito provavelmente vão ser aprovadas, então a gente pode ver aí muito mais transformações, muito mais melhorias, e com isso a economia vai melhorar, a economia vai crescer e os investimentos vão seguir na mesma linha, né? Então é isso. Boas notícias aí, apesar da inflação mensal ter aumentado, mas acho que as perspectivas são as melhores possíveis. Vão acompanhando, qualquer novidade sobre esse assunto eu volto aqui no canal. E obrigado pela audiência e até a próxima.